Caras amigas e amigos, aqui fala Gilda Pinto. Iniciamos mais um momento breve de reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes na psicografia de Raul Teixeira pela Frater, editora de livros espíritas. No capítulo 22, intitulado Eduque as Emoções, o benfeitor Joanes enfoca a questão da prudência nas relações sociais como instrumento da educação emocional. Comenta Joanes: quando você esteja à frente de alguém que lhe é apresentado ou que esteja vendo pela primeira vez, é comum a excitação das conjecturas. Neste capítulo, nosso amigo espiritual lembra-nos que nos deixamos levar pelas especulações naturais em relação à pessoa que acabamos de conhecer ou que conhecemos há muito pouco tempo. Queremos saber como é, o que faz, suas preferências, qualidades, defeitos, enfim, todo o conteúdo mental e emocional da pessoa nova, sem esperar que a própria pessoa se descortine, se revele aos poucos. Somos ansiosos e apressados, achando que conheceremos alguém só pelas especulações iniciais, pelas impressões emocionais que este alguém nos cause. Em resumo, costumamos nos jogar emocionalmente nas novas relações. Mas continua Joanes. O bom senso recomenda que você a trate com toda a fraternidade, deixando, porém, a maior abertura do coração para depois do devido entrosamento, do necessário conhecimento recíproco, o que só a convivência cuidadosa permite. Esta orientação do espírito para ter cuidado com o nosso coração, o nosso sentimento, e não sermos apanhados de surpresa, refere-se à prudência ou cautela necessárias com tudo o que é novo, não só no conhecimento de pessoas, mas até nas atividades novas que se nos apresentam. Neste sentido, a prudência é a atenção e observação serena e empática. É, pois, uma atitude de moderação. No processo de educação emocional, o sucesso na relação humana é fundamental para o equilíbrio. No contato com o outro, precisamos pensar com calma para bem falar e agir, dando espaço e tempo para ouvir o outro com quem conversamos, travando um diálogo entre as partes, ouvir sua história ou seus motivos e com isso compreendermos melhor a situação ou a pessoa. Para o benfeitor espiritual, ser prudente é desenvolver um comportamento fraterno com vigilância. É saber cooperar sem arroubos entusiásticos. É tomar equidistância nas relações novas, quer dizer, sabermos dar o devido espaço físico e principalmente afetivo-emocional, a fim de que haja tempo suficiente para perceber com quem estamos lidando. No entanto, o benfeitor complementa, afirmando que ter cautela emocional não é deixar de ser bom cristão. O bom cristão, comenta Joanes, procura ser fraternalmente cauteloso em seus relacionamentos. Conselho este dado, inclusive, por Jesus, quando disse aos seus apóstolos: sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Nesta passagem,
A fé raciocinada nos ajudará a perceber o sentido que o Cristo trouxe nesta imagem da natureza, para tornar a lição mais acessível ao atendimento daquela época. A serpente, entre outros significados, é símbolo de inteligência e esperteza, mas também de cautela e sabedoria. A pomba possui a simbologia da pureza de intenção, da ausência de maldade. Desta maneira, Jesus trazia tanto para os discípulos quanto para nós, seus aprendizes de hoje, o conselho do relacionamento com as pessoas novas nas bases do cuidado fraternal, com um distanciamento emocional, como nos aconselha a inteligência, o bom senso, sem, no entanto, deixar de ter a pureza de intenções e sem deixar de exercer a empatia que faz parte da caridade. A conquista da educação das emoções é um grande desafio, principalmente para quantos de nós temos um temperamento emocional extrovertido, que gostamos de fazer novos amigos. Fazer novos amigos é muito natural, porque o homem é um ser gregário, ou seja, um ser que não foi criado para viver só. Porém, Joanes, sabendo desta tendência humana natural, reforça-nos ter cuidado para evitarmos dissabores e desilusões. Por outro lado, o contrário de alguém que se joga numa relação nova pode ser a frieza. Segundo a entidade, um parecer inicial sobre alguém novo que esteja conhecendo é perfeitamente natural e inevitável. Mas isto não significa ser frio com ela, ter a cara fechada, nem colocar barreira ao relacionamento amigável. As relações humanas podem despertar sensações agradáveis ou desagradáveis à primeira vista. O Espiritismo esclarece que em cada existência na Terra encontramos com seres que conhecemos em outras existências e que, embora não tenhamos a lembrança nítida, o encontro com eles pode trazer-nos sensações, boas ou más, conforme os sentimentos que nos ligam a estas almas de amor ou animosidade. No capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, vamos encontrar o item Simpatias e Antipatias Terrenas, que elucida bem esta questão. As almas encarnadas não se reconhecem porque há o véu do esquecimento do passado. Mas quando dois seres se aproximam, seja por motivo familiar, profissional ou aparentemente fortuito, resulta sempre um sentimento. Se o sentimento é agradável, onde se descobre vários fatores de afinidades entre eles, um laço de amizade recíproca se estabelece fácil, e então se diz que há um sentimento de simpatia. No caso oposto, onde há um sentimento desagradável, e às vezes até de repulsão sem motivo aparente, descobre-se falta de afinidades de ideias e gostos, e diz-se que há um sentimento de antipatia. No entanto, há um outro sentimento que ocorre na relação humana, o sentimento de empatia. O conceito de empatia é, numa forma muito superficial, a capacidade de um indivíduo se identificar com o outro, a fim de compreender o que ele pensa e sente. Trata-se de uma compreensão emocional para com o outro. Para conquistarmos o comportamento e sentimento empático, é preciso antes aceitarmos as nossas próprias vulnerabilidades,
ou fraquezas, nossas necessidades como criaturas humanas e admitir que ninguém, por melhor que seja, é perfeito. Perfeito, só Deus o é. Para nós espíritas, esta deveria ser uma postura comum em nós, porque a empatia está baseada numa máxima que Jesus colocou como sendo a mais importante para atingir o reino de Deus. Antes dela, só o amor a Deus e a si mesmo. Quando diz: não faça com os outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. Ou, faça com o próximo o que gostaria que lhe fizessem. Ou, de outra forma, cultivar o amor ao próximo como a nós mesmos. Ao desenvolver a empatia, aumentamos a nossa visão de mundo, porque passamos a enxergar as situações e as pessoas sob outras perspectivas. A empatia está exaltada belamente na parábola do samaritano que o Mestre nos ensinou. Sem a empatia, não há compreensão da caridade real, a qual ensinou Jesus. Joanes tem mais uma orientação. Evite taxar as pessoas antes de as conhecer eminentemente. Em outras palavras, não julgar sem conhecer, e mesmo conhecendo, nunca julgar. Porque o que conseguimos saber de alguém, ainda que sejam nossos amigos de muito tempo, o que sabemos da alma humana é apenas uma fatia no tempo da vida imortal daquele espírito, para darmos-nos o direito de julgar. Taxar ou rotular alguém de qualquer coisa é qualificar este alguém. Isto não é um comportamento empático, é descaridoso. Se não tomamos os devidos cuidados nos relacionamentos, se não somos prudentes nas relações, equilibrados nas emoções, poderemos nos magoar e magoar o outro também, às vezes de forma muito drástica. Diz Joanes que a decepção que sentimos com alguém que conhecemos, seja novo ou antigo, é fruto de nosso juízo avantajado sobre o outro, ou seja, do julgamento, da superqualificação sobre alguém que supomos maravilhoso, perfeito, sem considerar que ele é igualmente falível, tanto quanto nós. É muito bom lembrar que nossa interpretação da realidade é muito falsa, porque não conseguimos observar o fato ou a pessoa por todos os ângulos, por todas as faces. Não podemos ter certeza de nada com relação a um ser pensante, que sente e que se emociona. Tudo o que temos da realidade é um recorte, um momento, mas o que está no interior, a verdade de cada um é bem mais ampla, e nem mesmo ele a conhece plenamente. Talvez por isso, Jesus ensinasse que não julgássemos e que, com a mesma medida que medíssemos, seríamos medidos, porque as versões de cada um pode não ser a sua versão e vice-versa. E todas as versões podem estar certas. Só Deus o sabe. Só Deus conhece toda a verdade e só Ele é a verdade absoluta. Tudo mais é relativo. Terminamos esta reflexão deixando com Joanes uma orientação que nos ajudará na conquista da virtude do equilíbrio emocional. Eduque as suas emoções relativamente ao contato humano
Você só terá a crescer, aprendendo a descobrir as suas reais afinidades, identificando aqueles que não lhe sejam tão amistosos e conseguindo, não obstante, conviver e ser útil a todos. Muita paz em nossos corações.